Atentos à palavra. Começamos hoje um caminho de aprofundamento na interessante teologia presente na carta de São Paulo, apóstolo, aos Romanos. É hora de abrir o nosso coração à palavra, para que, como boa terra arada e preparada, possa acolher a bondade da semente da palavra de Deus. Façamos nossa bela saudação que Paulo faz à comunidade de Roma, no desejo de manter sempre o nosso coração aberto ao diálogo que ele nos faz crescer na fé. Da carta de São Paulo, apóstolo, aos Romanos, vamos ler hoje e meditar o capítulo 1, os versículos de 8 a 17. Romanos, capítulo 1, versículo de 8 a 17. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo e por todos vós, pois a vossa fé é proclamada no mundo inteiro. Deus, a quem presto culto em meu espírito, pelo evangelho de seu Filho, é testemunha de que constantemente me lembro de vós, pedindo sempre em minhas orações que eu possa algum dia visitar-vos de acordo com a vontade de Deus. Desejo vivamente ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de serdes confirmados, isto é, para ser consolado juntamente convosco por meio da fé comum, vossa e também minha. Aliás, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes me propus ir até vós, mas até agora tenho sido impedido, a fim de colher algum fruto, tanto entre vós como entre as demais nações. Sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos letrados quanto aos sem instrução. Por isso, desejo anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. De fato, nele a justiça de Deus se revela, da fé para a fé, como está escrito: o justo da fé viverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nessa quinta-feira, dia 18 de setembro, nós estamos aqui reunidos na Casa de Nazaré, na nossa capela, e você que também nos ouve pela Rádio Liberdade FM, quem vai meditar essa palavra com a gente através do canal no YouTube, onde a gente faz essa leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, neste mês da Bíblia, em que somos chamados a aumentar a nossa fé em Deus sempre e em todo lugar. E para meditar a palavra que nós acabamos de ouvir, esta bela saudação que Paulo faz à comunidade cristã de Roma, o apóstolo manifesta um carinho muito grande por seus irmãos na fé. Ele expressa o seu desejo de encontrá-los, dialogar e anunciar o Evangelho. Sua viagem a Roma seria uma etapa de uma grande viagem em direção à Espanha. Era seu projeto fazer uma pausa em Roma para conviver com as comunidades cristãs dali. Mas como a história nos conta, por conta das perseguições, seu projeto não andou como previsto. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, já é um missionário experimentado. São já passados aproximadamente 20 anos de ministério, pregando a boa nova de Jesus Cristo às nações. O apóstolo já tinha vivenciado muitas coisas, amadurecendo sua certeza de que vivência cega de leis sem a profundidade da fé não leva a lugar nenhum. Senhor, dai-nos a graça da fé que nos humaniza. Paulo, como bem sabemos, era um judeu fariseu fiel, grande observador da lei, escrito em todos os seus
rumo aos fariseus, foi por muitas vezes criticada por Jesus. E foi justamente esta leitura da religião que levou Paulo a perseguir os cristãos. A experiência da fé em Cristo o levará a um patamar existencial e de fé muito mais profundo. Senhor, dai-nos a graça da fé que nos humaniza. Através da fé em Jesus Cristo, Paulo se encontrará com a realidade teológica da graça como chave de leitura para a vida. Tudo nos foi dado pelo amor divino, como dom gratuito. Esta experiência profunda levará Paulo a ressignificar, inclusive, a eleição de Israel como povo de Deus, entendendo-a não como mera honraria, mas como realidade que se dá sentido, o que coloca em missão. Senhor, dai-nos a graça da fé que nos humaniza. Em Jesus, esta missão de proclamação do amor divino encontra sua plenitude. A boa notícia contida no Evangelho de Cristo é aberta a todos, independente de raça ou qualquer outra categoria humana. Daí vemos a alegria de Paulo em se encontrar com os irmãos, na abertura ao encontro e ao diálogo fraterno. O apóstolo compreende a realização de sua missão de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, dai-nos a graça da fé que nos humaniza. Crescer juntos. Nossa reflexão continua. Vamos agora colher o que cada um de nós sente brotar em seu coração. Nós temos agora 3 perguntinhas, para que a gente possa refletir. Aqui em comunidade, hoje nós estamos aqui na capela com os nossos irmãos, e você que está em casa também, O que essa palavra que nós lemos hoje brota no seu coração? E a primeira pergunta para a gente pensar e responder é: como cada um experimenta a fé em nossa comunidade? É lugar de verdadeira experiência do amor de Deus? A resposta ela é pessoal, não tem certo, não tem errado. É como cada um está vivendo a nossa fé em comunidade, Hoje na leitura, Paulo ele está escrevendo para essa comunidade de Roma que ele tem o desejo de ir visitar, mas por vários motivos ele não consegue. E ali já está estabelecida uma comunidade. E ele quer fazer essa conversa, E ele começa falando que essa comunidade está sempre nas orações dele. E o quanto é importante a gente viver essa fé em comunidade. Eu lembro que em outra passagem, até das cartas de São Paulo mesmo, ele diz aos Hebreus, se eu não me engano, que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé é o que nos deve motivar a buscar ser melhor a cada dia, a viver como Cristo viveu. E eu vejo que na nossa comunidade a gente consegue viver essa fé, A gente tem vários momentos em que a gente pode estar em comunidade. Isso mesmo, Lívia, que a gente estava conversando, um pouquinho antes, falando, que aqui na nossa comunidade a gente tem como crescer essa fé, porque aqui hoje a gente está tendo vários momentos para se encontrar com Deus. Nós temos, as nossas celebrações toda quinta-feira, em todas as capelas. Nós temos terço das mulheres, terço dos homens. Aos finais de semana temos 3, 4 missas. Então, a nossa comunidade hoje, ela está vivenciando um momento assim, de muito encontro. Então, todos têm condições de estar participando, de estar buscando a Deus, a palavra de Deus. Então a gente percebe que aqui na nossa comunidade esses momentos não faltam,
E eu vejo o quanto é importante a gente estar junto, para um estar dando força aos outros, né? Às vezes a nossa fé anda um pouquinho abalada, às vezes as dificuldades da nossa vida, seja profissional, pessoal, dá aquela cambaleada de vez em quando, né? E a nossa fé fica meio balançada. E quando a gente tem uma comunidade com que a gente pode contar, a gente vai trocar essas experiências, né? Quantos milagres a gente já não presenciou na nossa vida ou já ouviu alguém testemunhar, né? E eu vejo aqui a Rose, né, Rose? A Rose viveu o milagre dela. E nós aqui em comunidade, quantas vezes a gente rezou pela saúde dela? Eu lembro nas quartas-feiras, né, eucarística, a gente rezando pela saúde da Rose. E a Rose está aqui servindo a Deus. A Rose é um testemunho dessa fé. E muitos que veem a Rose hoje, pode com certeza, nossa gente, como Deus foi maravilhoso na vida da Rose, né? Ele também vai ser na minha e é no momento dele. Então, acho que a Rose está aqui um exemplo para a gente do quanto é importante viver essa nossa fé em comunidade, né? É como Paulo falou, é uma troca. A gente vai crescendo junto, né? A segunda pergunta é assim: sabendo-nos acolhidos no amor de Deus, nos empenhamos em anunciar este amor? Eu estava pensando aqui, né? São Paulo não conhecia essa comunidade e queria conversar com eles, né? Dar esse exemplo, anunciar. E ele escreve uma carta. Será que hoje a gente gasta um pouquinho de sola, de sandália, para ir visitar um irmão, para convidar ele para participar das celebrações, desses tantos momentos que a gente tem para viver a nossa fé, né? Então, às vezes eu me pergunto também, será que eu estou chamando o suficiente, né? Hoje está mais fácil, tem as redes sociais, tem o Facebook, tem o WhatsApp. Será que a gente está sabendo tanto anunciar esse convite, mas também recepcionar essas pessoas que chegam na comunidade, né? Deus, a gente sabe que Ele nos acolhe. E na igreja dele, tem pessoas muito boas que vêm para poder se alimentar da palavra, da Eucaristia e viver essa fé cada vez mais firme, mas também tem aquele pecador, aquela pecadora como eu, como você, que precisa desse alimento para poder fugir dessas ocasiões de pecado, né? E buscar se reconciliar com Deus. Então, que a gente saiba acolher esses nossos irmãos. Não cabe a nós julgar quem está aqui dentro, né? O único que vai fazer isso vai ser Ele, é Deus. E Ele está aqui de braços abertos para receber todos nós que aqui chegamos. A nossa terceira pergunta é: favorecemos em nossa comunidade experiências de diálogo, escuta e comunhão fraternas? Tendo, né, um diálogo, uma conversa, nos nossos encontros, né, temos as catequistas, né, também com seus catequizando. Então, a gente tem esse momento, só que precisa melhorar muito ainda. Nas nossas reuniões que a gente tem, nas pastorais, então a gente está sempre procurando se comunicar, se informar e também levar a palavra de Deus. Mas temos ainda que melhorar muito e também vocês, pessoas que ainda não participou, né, já fica aqui um convite, venha participar, venha se encontrar com Deus. É uma coisa maravilhosa você escutar o chamado de Deus e estar participando, né, das programações, das pastorais. É muito bom. A gente percebe a diferença, a gente percebe a força que a gente recebe. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem, com certeza tem. E Deus prepara tudo isso para a gente. E aqui na nossa comunidade, como a Célia lembrou, toda quinta-feira, hoje, por exemplo, nós vamos estar reunidos em cada uma delas. Lá na capela de Nossa Senhora Aparecida, lá na Santo Expedito, na São Mateus, na comunidade São Bento, vai ser na casa da Juliana, para a gente ter esse momento de encontro, né? A gente tem as nossas missas, graças a Deus, todo final de semana, onde a gente pode participar da Eucaristia,
Mas nas comunidades também a gente recebe a Eucaristia, né? Os ministros estão lá para celebrar a palavra, mas também para distribuir este alimento, que é o que vai nos dar força para conseguir lidar com todas as dificuldades do nosso dia a dia, né? Então você é muito bem-vindo a participar com a gente nas quintas da comunidade e também em todos os nossos momentos que a gente tem de escuta da palavra, de partilha da Eucaristia.